E aí, pessoal, beleza, tudo tranquilo? Hoje a gente vai mergulhar junto aqui em mais um capítulo do C.S. Lewis. Opa! É isso aí. Cristianismo puro e simples. Bora lá, que a gente adora. E hoje, especificamente, a gente vai falar do capítulo 4, O Penitente Perfeito. Segunda parte do livro, hein? Pra quem quiser acompanhar com a gente. O link pra comprar o livro tá aqui no primeiro comentário. Você não pagar nada a mais por isso, então bora lá. Show! C.S. Lewis já começa, né, esse capítulo com uma pergunta que eu acho que é de deixar qualquer um assim, sabe, meio, sei lá, de cabelo em pé. Que é, por que a morte de Jesus seria tão importante? E ele já mandou logo de cara, né? Tipo, era Jesus um lunático, fanático? Ou será que ele... Essa é a pergunta, né? Era quem ele dizia ser. Né? E aí, o que você acha? Interessante como ele descarta, né? As opções de lunático e fanático logo de cara. Né? Ele fala que, tipo, lunático não teria profundidade. Que os ensinamentos de Jesus têm, né? E um fanático não teria a compaixão, o amor que ele demonstrava. Verdade. E aí a gente meio que levado a concluir com ele, né? Que Jesus era quem ele dizia ser. Deus em forma humana. Né? Mas aí surge a pergunta, né? Que eu acho que, é a pergunta que fica martelando na cabeça de todo cristão, que é: por que Deus se faria homem e se entregaria à morte? Né? Qual que é da sua cabeça? Então, é interessante, né? Porque no começo, o próprio Lewis confessa ali que ele se confundia com essa ideia. Ele achava que o cristianismo era simplesmente uma teoria sobre a morte de Cristo. Mas ele descobriu que, na verdade, a essência está no poder transformador do sacrifício de Cristo para a nossa relação com Deus. Para a nossa relação com Deus. Faz sentido, né? Me lembra daquela história, né? Que as pessoas já se alimentavam e se beneficiavam da comida. Muito antes de a ciência explicar a vitamina, proteína e tudo mais. A gente precisa entender o funcionamento da digestão para comer, né? A gente come o que a gente tem fome e pronto. Exatamente. A gente pode experimentar o benefício de algo sem necessariamente entender toda a mecânica que está por trás. Né? E aí ele usa essa analogia da comida para mostrar que a gente pode vivenciar o poder do sacrifício de Cristo, mesmo sem entender completamente todas as explicações teológicas, né? E ele usa o né? Outra analogia que eu acho interessante, que ele compara as explicações teológicas com os modelos científicos do átomo. Né? A gente usa, né, imagens simplificadas para tentar entender fórmulas complexas. Mas essas imagens, elas nunca capturam a realidade por completo. É isso. As teorias sobre a morte de Cristo são como tentativas de desenhar o infinito, né? São representações imperfeitas, mas que nos ajudam a ter um vislumbre de algo que jamais conseguiríamos compreender totalmente. E aí ele traz, né, uma das teorias mais comuns, né, que é a de que Cristo recebeu castigo em nosso lugar. Mas aí ele questiona a lógica dessa ideia. Ele sugere a gente pensar em termos de pagamento de uma dívida ou de um salvador que nos tira de um buraco. O que você acha? É uma imagem poderosa essa do buraco, né? Ele descreve esse buraco como a consequência de tentarmos viver, independente de Deus. É como se a gente tivesse, sei lá, meio que se rebelado e, por consequência, caído num abismo de separação. Que a gente se afasta de Deus e acaba caindo num buraco, né? Que a gente se afasta de Deus e acaba caindo num buraco, né? E para sair desse buraco, a gente precisa se arrepender, né? É verdade. Mas aí que surge um paradoxo, né? Qual? Só quem é mau precisa se arrepender. Mas só quem é bom consegue se arrepender de verdade. Tipo, como é que... a gente faz isso. É como se a gente precisasse da ajuda de Deus pra se arrepender. Que loucura. Pra se arrepender. O que significa que a gente precisa ter um pouco da natureza divina pra mudar de verdade. E é aí que entra a ideia central do Lewis. Deus se tornando humano. Deus se tornando humano. Ou seja, Jesus sendo tanto Deus quanto homem. Poderia experimentar a entrega, o sofrimento, a morte em nosso lugar de uma forma perfeita. Algo que Deus sozinho não conseguiria fazer. Não. Faz sentido. É como se
na pessoa de Cristo Deus, tivesse criado uma ponte entre a divindade e a humanidade, permitindo que a graça divina fluísse para nós e nos transformasse. Que imagem poderosa, né? É como se a gente tivesse vivido a vida inteira num quarto escuro e de repente alguém abre a janela e a luz do sol entra com toda a força. A gente finalmente consegue enxergar tudo com clareza. É isso. E essa luz nos transforma de dentro para fora, né? A gente começa a ver o mundo com os olhos de Deus, amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoa. E essa transformação se reflete nas nossas ações. Sim. Né? A gente passa a agir com mais compaixão, justiça e amor. E não porque a gente é obrigado, né? Não. É porque o amor de Cristo nos motiva a fazer o bem. Exatamente. É como se a gente tivesse provado de um fruto tão delicioso que a gente não consegue deixar de compartilhar com os outros. É isso aí. E aí o Lewis está com um ponto crucial, né? Qual? Se a gente pedir para Deus nos aceitar de volta sem essa mudança interior, sem essa disposição para o arrependimento. E transformação é como se a gente estivesse pedindo para voltar. Voltar? Sem de fato voltar. Entendi. E isso, como ele mesmo diz, é impossível, né? É como querer. Sei lá. Os benefícios da salvação, sem abrir mão do que nos afasta de Deus. É como querer comer o bolo e ficar com a fome ao mesmo tempo. É uma contradição, né? É, total. A gente precisa se entregar por completo a Deus, reconhecendo que somos incapazes de nos salvar sozinhos. E essa entrega, como o Lewis bem coloca, não é um ato de fraqueza, mas de coragem. É verdade. É preciso muita coragem para admitir que a gente precisa de ajuda. Para renunciar ao controle e confiar que Deus sabe o que é melhor pra gente. E essa confiança, essa fé, é o que nos sustenta ao longo da jornada. Né? A gente sabe que não estamos sozinhos, que Deus está com a gente a cada passo. Sim. Nos guiando e nos fortalecendo. E essa certeza nos dá a paz e a esperança. E tanto buscamos. Falando em jornada, né? O Lewis, ele usa uma frase que sempre me intriga. Que ele fala que no processo de arrependimento a gente precisa aniquilar parte de nós. O que ele quer dizer com isso? É uma frase forte, né? Mas acho que ele está se referindo à necessidade de abrir mão do nosso ego, nosso eu centrado em si mesmo, né? É como se a gente precisasse matar essa parte de nós que vive em constante oposição à vontade de Deus. Então, aniquilar parte de nós seria se livrar daquelas coisas que nos impedem de viver em plenitude. Abrir mão dos vícios, dos medos, das inseguranças, do orgulho, tudo aquilo que nos afasta de Deus e dos outros. Exatamente. É como morrer pro nosso velho eu, para que uma nova vida possa nascer em Cristo. Sim. E essa morte, esse despojamento, pode ser doloroso, mas é libertador. É como se a gente se libertasse das correntes que nos prendiam numa vida de egoísmo e mediocridade, né? E finalmente experimentasse a verdadeira liberdade. E que liberdade seria essa? Essa liberdade não é ausência de limites, mas a capacidade de escolher o bem, de amar sem esperar nada em troca, de perdoar mesmo quando dói. É a liberdade de sermos quem realmente somos, sem as máscaras e as pretensões que nos afastam de Deus e dos outros. Nossa, que mudança de perspectiva, né? Mas como a gente chega a essa liberdade, é algo que a gente conquista com os nossos próprios esforços. Aí que tá a beleza da coisa. Essa liberdade só é possível através da graça de Deus, que nos capacita a cada passo. Lembra que o Lewis fala sobre Deus colocar um pouco dele em nós? Sim. É como se ao nos entregarmos a Ele, a gente recebesse uma nova natureza. Uma natureza capaz de amar e perdoar como Ele ama e perdoa. É como se a gente fosse enxertado na videira verdadeira, como Jesus mesmo diz. E a partir dessa união com Cristo, a gente começa a dar frutos de amor, de paz, de alegria. Frutos que a gente não conseguiria produzir sozinhos, né? É como se a gente plantasse uma semente num solo infértil e de repente ela começasse a brotar e a dar frutos abundantes. Só que quem está fazendo a obra é Deus. A gente é apenas um instrumento. Exatamente. É Deus quem faz a obra através de nós, nos usando como instrumentos, para espalhar o seu amor no mundo. E aí voltamos àquela pergunta que fizemos no início, né? Que direção você escolhe seguir a partir daí? Que tipo de frutos você quer produzir? Que verdade. Que tipo de impacto você quer deixar no mundo? Nossa, que legal, né? Essa conversa me fez pensar em como a gente muitas vezes coloca a responsabilidade da mudança
mudança. Só em nós mesmos. É como se a gente achasse que a transformação dependesse só da nossa força de vontade. Mas o Lewis, ele mostra que a gente precisa da graça de Deus para dar frutos de verdade. A gente pode se esforçar, se dedicar, mas sem a ação do Espírito Santo em nós. Os resultados serão limitados. É como tentar remar um barco contra a correnteza, né? A gente se desgasta, mas não chega a lugar nenhum. É verdade. Mas quando a gente se entrega à direção de Deus, é como se a correnteza passasse a nos levar. A gente rema com mais facilidade, aproveita a força da água e chega mais longe. É uma ótima imagem. E o Lewis, ele nos lembra que essa entrega não é algo passivo. A gente precisa estar disposto a remar, a se esforçar, mas com a consciência de que a força que nos impulsiona vem de Deus. Entendi. É como aquela história do oleiro, né? Isso aí. A gente é o barro nas mãos de Deus e ele molda a gente de acordo com a sua vontade. A gente pode até resistir, mas no final, a forma que a gente vai ter depende dele. Exatamente. E essa forma, essa nova identidade que a gente recebe em Cristo, é o que nos permite viver uma vida plena, abundante. É a verdadeira felicidade que a gente tanto busca. Mas que só Deus pode nos dar. E essa felicidade não é egoísta, né? Ela se expande, se multiplica quando a gente compartilha o amor de Deus com os outros. É como se a gente se tornasse um canal da sua graça e da sua misericórdia, levando esperança. Isso. E cura para as pessoas ao nosso redor. É como se a gente se tornasse um espelho, refletindo a luz de Cristo para o mundo. Uma luz que ilumina os cantos mais escuros, que traz esperança para os desanimados, que cura as feridas mais profundas. A luz da verdade, do amor e da vida eterna. Que lindo. Essa luz que a gente quer espalhar aqui no Cristão Sem Miguel, né? Isso aí. A gente quer ser um farol que guia as pessoas pro caminho de Deus, que ajuda a desfazer os nós da vida e encontrar a verdadeira paz. E a gente conta com você nessa missão. Compartilhe os nossos episódios, convide seus amigos para nos ouvirem, deixe seus comentários, sugestões, suas dúvidas, suas experiências. Juntos a gente pode fazer a diferença. É isso aí. E que a graça e a paz de Deus estejam com cada um de vocês. Amém. Até o próximo mergulho. Valeu.